Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento, por gentileza, fique à vontade. Você que nos visita, é uma honra receber você neste lugar. Você que é membro dessa igreja, muito obrigado por você permanecer firme, fiel, sempre presente nos cultos, nas atividades da igreja. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. As pessoas que nos acompanham através da internet, que o Senhor nosso Deus possa ministrar a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua família. De repente você está assistindo ao vivo, quem sabe já é uma gravação, mas eu quero insistir para que você permaneça até o fim, para que você possa receber uma porção dessa graça que está neste lugar sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Queridos, nós estamos iniciando uma nova série, Até o Fim. E é claro, essa série tem um propósito, que é nos prepararmos para podermos recomeçar um novo ciclo. Quando a gente olha para essa realidade de terminar um ciclo, finalizar, começar um novo projeto, olharmos para o final do ano, talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas é muito comum, algumas pessoas já falaram assim, o ano já acabou. Você sabia que em setembro já tinha gente dizendo assim, já acabou o ano? Sim? Talvez você tenha dito isso em algum momento, quem sabe quando o novembrão entrou, você falou, vixe, acabou o ano, já era, agora não tem mais nada para fazer, o que foi feito, e pronto. É muito comum as pessoas pensarem dessa forma. Mas nós vamos fazer uma abordagem nessas próximas semanas, e eu quero estimular você a estar conosco. Eu tenho certeza de que os ensinamentos que nós vamos compartilhar aqui, eles são fundamentais para que você possa fazer um recomeço de uma maneira bem diferente. Hoje nós temos uma abordagem sobre um tema muito específico. Vou colocar aqui para você na tela. Por favor, joga os temas para mim da semana. Nós vamos falar sobre a sua visão será recuperada. No dia 23, que é a próxima quinta-feira, você terá a cura que você precisa. Dia 30/11, seus relacionamentos serão saudáveis. Dia 7/12, o Senhor estará contigo. 14/12, você verá a provisão de Deus e prosperará. 21/12, avançará rumo ao seu destino profético. O que eu quero estimular você a, desde o início, dessa série, ficar muito atento, é porque nós vamos conectar uma mensagem à outra. E por mais que você, de repente, tenha alguma demanda, eu vou assistir de casa, tá tudo bem, se você precisar, acompanhe de casa. Precisei trabalhar, precisei viajar, não pude estar presente, acessa lá o canal e assista a mensagem para você estar conectado tópico a tópico, face a face. Mas é muito importante que você também me ajude com um detalhe. Nós somos uma igreja que vive em unidade. Hoje nós temos muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos estão envolvidos nas atividades, no preparatório para o encontro, que vai ser um final de semana incrível. Mas eu quero estimular você a não se permitir viver esse momento que nós vamos viver sozinho. Se você não está vendo hoje aqui alguém que faz parte do seu ciclo de relacionamento dentro da igreja, preste atenção no que eu estou falando. Não estou pedindo para você olhar em torno e tentar encontrar alguém que você não conhece. Porque até dentro da igreja, e isso acontece, é muito comum, à medida em que a igreja vai crescendo, à medida que pessoas novas vão chegando, vão fazendo parte da nossa comunidade da fé, nós ainda não temos relacionamento com essas pessoas, logo a gente precisa conquistar esse relacionamento. Precisamos nos envolver com essas pessoas para que elas façam parte da nossa vida, tal como nós também podemos fazer parte da vida delas. Mas existem pessoas, eu quero que você entenda isso, existem pessoas na igreja que fazem parte da sua vida de alguma maneira. Trabalha com você em algum departamento, trabalha com você no ministério, quem sabe faz parte da sua célula, talvez participa com você em algum grupo ou departamento onde você está inserido. Quem sabe essa pessoa tem você como uma referência, ou você tem essa pessoa como uma referência. Eu estou falando sobre essas pessoas que você se relaciona com ela, que você se permita estimular essa pessoa a viver o que Deus tem preparado para nós ainda este ano. Quando nós falamos dessa realidade de nos prepararmos para um recomeço e que parece que tudo já acabou para muitas pessoas, eu quero te fazer pensar sobre isso. Será que para você 2023 já acabou? Você tem o hábito de estabelecer algumas metas
alguns objetivos para o seu ano, que no nosso caso já não é tão novo assim, porque ele está findando, mas de hoje até o dia 31 de dezembro, ainda tem muita coisa para acontecer. Considerando que este dia ainda não acabou, porque nós temos ainda 4 horas, ou melhor, 3 horas e 47 minutos desse dia ainda para vivermos. Nós estamos a 3 horas e 47 minutos desse dia para viver, e temos mais 45 dias até o dia 31. Olha quanto tempo nós temos pela frente. Você já parou para imaginar? A gente fala assim, nos 45 do segundo tempo, o cara foi lá e virou o jogo. Imagina você com 45 dias pela frente. Não são 45, não é a badalada final. E o que é importante nós entendermos? Isaías 43, 19, o profeta diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. E ele faz uma pergunta: vocês não reconhecem? Vocês não estão vendo? Vocês não estão contemplando? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Uma palavra que vem contra todo o cenário em que o povo estava enfrentando. Por mais caótico, crítico, problemático, por mais dificuldade, por mais dores, angústias, aflições, perdas que aquela nação estava vivendo, a palavra profética de Deus é: vejam que eu estou fazendo uma coisa nova. E o questionamento é: vocês não estão percebendo? Existem algumas coisas que nos impossibilitam de perceber o entorno. Nós somos dotados, eu não sei se você já se lembra lá do ensino médio, fundamental, se você ainda não chegou lá, mas isso é importante. Um dia disseram para você que nos seus sentidos você tem o quê? Visão. Você tem o quê? Olfato. Uns têm mais avantajado que os outros, né? Você tem o quê? Paladar. Você tem o que mais? Audição, e tato. 5 sentidos, que são fundamentais para que você possa perceber o ambiente onde você está inserido. E quando nós vamos para essa conexão da realidade que nós vivemos dentro da psicologia, para que você possa ter sensibilidade de profundidade, de distância, de ambiente, de realidade. Quantas pessoas às vezes vivem um delírio, perdem a noção da realidade, alucinam. E quantas pessoas que em condições normais, elas são envolvidas pelo ambiente e elas perdem a visão. Ei, escuta uma coisa. Isso acontece nos nossos relacionamentos. Uma hora você começa a enxergar o seu cônjuge de maneira diferente, com a visão distorcida, pelas experiências, pelas vivências, pelo que você, sabe, está ali experimentando nos seus dias, ou quem sabe experimentou no passado. Você começa, e essa visão distorcida, ou quem sabe uma visão verdadeira, porque parece que está caindo aquelas escamas que te fazia enxergar algo que agora para você está mais claro. Quando nós olhamos para essa temática, e é por isso que nós começamos antes do fim, Deus vai restaurar a sua visão, ou seja, antes deste ano terminar, antes que as coisas sejam concluídas, você precisa ter a sua visão expandida. Você precisa ter uma compreensão da realidade. Nós não vamos descartar a realidade, porque a realidade ela é parte, ela está presente. Talvez o seu ambiente, o que você enxerga é dor, é angústia, e talvez isso seja real.
Talvez as experiências que você está vivenciando hoje são trágicas, são terríveis, e você está de fato dessa realidade. Mas isso não pode sucumbir, isso não pode diminuir, menosprezar, ou colocar como algo desnecessário para a sua jornada, para a sua caminhada, fazendo com que você não tenha uma visão de fé, fazendo com que você não consiga ter uma visão espiritual. Algumas pessoas espiritualizam demais, outras não espiritualizam absolutamente nada, porque não tem uma relação com o divino, não tem uma relação com esse Deus poderoso, e aí não conseguem dar passos de fé na sua vida. É por isso que antes do fim, nós precisamos ter a nossa visão restaurada, nós precisamos nos conectar com o divino, precisamos entender na prática o que está acontecendo, mas precisamos ter a nossa visão aguçada para enxergarmos aquilo que só é possível enxergar pela fé, aquilo que vai fazer com que nós vamos nos mover, vamos nos movimentar, porque cremos e não porque estamos vendo. Quando olhamos para essa realidade, eu não tenho ideia do que 2024 reserva para você. Eu não faço a mínima ideia. Entende? Nós estamos a 45 dias do final deste ano. Como eu poderia, como você, como nós, poderíamos estimar ou prever algo que está no futuro? E que, diga-se de passagem, as pessoas que vivem preocupadas, têm uma preocupação excessiva com o futuro, são pessoas que vivem ansiosas. Não saber lidar com o presente, não saber administrar as circunstâncias do que passou, para se posicionar e planejar algo para os dias vindouros, tem gerado uma doença, tem feito as pessoas adoecerem. O sujeito já está falando assim: amanhã eu vou lá hoje. Já está maluco já. Pode deixar que amanhã eu vou lá hoje. O cara já pensou, já foi, já fez e nem aconteceu. E aí ele fala: eu não fui, eu não fiz, o que aconteceu? E aí entra nos parafusos. Porque não consegue ter sensibilidade, não consegue se perceber. E aí quando nós olhamos para essa realidade, vamos lá. O que te espera em 2024? Não faço a mínima ideia. Mas eu posso crer pela fé que são muitas bênçãos. Amém? Ah, que maravilha. Se você crê assim, 2024 vai ser um ano repleto de bênçãos. Eu posso dizer que 2024 já tem reservado mais ou menos assim, umas 200 bênçãos. Você é uma bênção. Eu sou uma bênção. Você é uma bênção? Pronto. 2024 vai ser um ano repleto de bênção. Agora, é claro, vai ser um ano repleto de desafios. Vai ser um ano repleto, sabe, de situações que talvez você nem imagina. Ei, eu não sei o que te aguarda em 2024, mas eu sei que existe um Deus que te guarda para 2024. Que coisa melhor do que isso? Pastor, o que me aguarda em 2024? Não sei, mas não fique triste, porque tem um Deus que te guarda para 2024. Oh, que coisa linda! Vai dar certo. Vai dar certo. Agora, quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre isso, você deseja realizar coisas que você ainda não realizou esse ano? Porque como você pode estar ansioso, já querendo planejar 2024, se você ainda não terminou as suas tarefas esse ano? Gente, existe uma máxima, eu gosto muito disso. Na época em que eu sentava na minha cadeira de executivo na empresa em que eu trabalhava, eu tinha o maior prazer de finalizar os meus dias com a minha mesa organizada. E principalmente, toda sexta-feira, eu zerava a minha mesa como se eu nunca tivesse sentado ali. Os papeizinhos, os problemas, as informações, tudo aquilo que eu tinha que solucionar, eu já organizava tudo. E tendo feito isso, eu fechava a minha gaveta clean, tá, queridos? Uma gaveta clean. Fechava a minha gavetinha, semana que vem é outra semana. Processo. Amanhã é outro dia. Entenda, às vezes você está aqui preocupado com o telefone na sua mão, com tanto de coisa, conversando, falando, ei, você já não pode fazer mais hoje.
Agora é amanhã. Tem gente que chega na sexta-feira, coisas que precisava do dia útil para ser resolvido, não foi resolvido, e a pessoa vai adoecer o sábado, o domingo inteiro, vai estragar o ambiente familiar, vai estragar os relacionamentos, só vai pensar nisso. E sabe quando é que ela vai poder resolver isso? Segunda. Então nós precisamos entender. Pensa comigo. Eu precisava de fazer uma transferência bancária hoje, e só funciona até 8 horas da noite, não dá para fazer mais, não tem mais condição. Para pensar nessa realidade, e aí? Eu só posso fazer isso quando? Amanhã. Então eu tenho que dizer para aquela pessoa que esperava a transferência, não consegui fazer hoje, mas amanhã, na hora que o banco abrir, na hora que tiver tudo funcionando, eu faço. E descansa em Deus. Ou você vai lá e ao invés de roubar o banco, você vai meter o pé no banco, vai entrar no banco, vai invadir o banco, vai forçar uma transferência e vai botar o dinheiro na conta do cara. É fora da realidade. E aí quando nós paramos para pensar sobre isso, você está focado no que ainda falta? O que falta? Por que falta? Às vezes nós não entendemos essa visão de perspectiva. Queridos, a perspectiva é algo incrível, sabe por quê? Houve um tempo em que nós, os artistas, provavelmente nós fazíamos um desenho em primeiro plano. Você olhava aquele negócio taxado, sabe? Como diz o outro, é uma visão de cima, uma planta baixa. Nós éramos acostumados a ter uma planta baixa. Aí de repente alguém com um pouco mais de habilidade falou assim, não, eu vou fazer esse desenho em perspectiva. Como assim em perspectiva? Ao invés de olhar de cima e ver só isso, eu quero olhar de um ângulo em que eu percebo, é como se fosse em 3D. E você sabia que tem gente que não está enxergando nem a planta baixa da vida dele? Quiçá perspectiva. Qual é a sua perspectiva para esse ano que vai findar? Como é que você está se desassociando? O quanto você está inserido dentro do projeto e o quanto você está olhando ele de fora, vendo as outras áreas que precisam trabalhar. Nem tudo é você que vai fazer. Tem coisas que você vai estar de fora, mas alguém vai estar fazendo, mas você se vê presente nesse ambiente. Você se vê cobrando, você se vê contribuindo, você se vê realizando, ora você vê o outro fazendo. Qual é a sua perspectiva? Por que não aconteceu? Quantas pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos porque não delegam, não compartilham, não envolve, sabe? Não se relaciona com o projeto e não envolve pessoas no projeto. Entenda uma coisa, se nós fôssemos trabalhar na igreja, somente eu e a pastora, nós estaríamos onde? Por que as coisas estão acontecendo? Porque quando o sonho é pequeno, você não precisa de muita gente. Porque sabe? Mas quando o sonho é grande, ele envolve muita gente. E você precisa entender que os sonhos de Deus não podem ser tratados de uma maneira egoísta. Os sonhos de Deus, ele conecta propósitos. São pessoas que chegaram aqui, pessoas que ainda vão chegar aqui e que vão fazer parte desse projeto. Não tem coisa melhor de que você ver o projeto de Deus, que Deus dá para uma pessoa, e você se vê nele falando, uau, eu sou o que faz isso, eu sou o que faz aquilo, eu vejo aquele que faz tal coisa, e você reconhece as áreas. Quantas famílias estão vivendo um caos, sabe por quê? A terminologia família não se aplica a esse ambiente. O sujeito é completamente fora da realidade. Ele não se relaciona com a esposa, ele não sabe as dores, as dificuldades, os problemas, ele não sabe o que passa dentro da própria casa. A esposa não sabe a realidade do marido, os pais não sabem a realidade dos filhos, não sabe o que o filho está enfrentando na escola, não sabe como é que está o desenvolvimento dele, o desempenho dele, com quem ele está se relacionando, quais são as dores, as angústias dele. Às vezes os filhos estão entregues às babás, está entregue à escola de tempo integral, está entregue à avó, ao tio, à tia, à cunhada. Não que isso seja ruim, porque às vezes é a forma que você tem para ajustar a sua vida. Mas você mesmo ausente precisa conseguir ser presente. Qual é a sua visão sobre isso?
Qual é a realidade? E aí, quando nós começamos a pensar sobre isso, entenda, tem coisas que não estão sob o nosso controle. Você pode alterar a economia? Você pode mudar a política, a realidade do nosso país? Quem me dera se eu pudesse dar uma assinadinha e falar, vou resolver assim. Entende? Mas só que nós estamos mais preocupados em alterar as coisas que não nos competem, que não nos conferem, do que nos preocuparmos em alterarmos aquilo que é de nossa responsabilidade. Entende? Tem coisas que eu posso e não quero fazer. Tem coisas que eu não posso e eu quero fazer. Essa é a realidade da humanidade. E aí o caos se instaura. Então perceba isso, porque faz parte da nossa realidade. E aí, quando nós paramos para pensar um pouco sobre isso, qual é a importância que você dá para o que você tem em detrimento do que você ainda não conseguiu? Seu foco está onde? Preste atenção. Eu tenho em minha mão uma taça. Essa é uma taça o quê? Meio cheia. Como é que geralmente nós costumamos a administrar as nossas vidas? A maioria das pessoas foca no que não tem. Pastor, a sua taça está vazia. Ou eu olho e falo, poxa vida, a minha taça está vazia. Se a minha taça estivesse cheia, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu poderia fazer isso ou aquilo. Isso são pessoas que não aprenderam a desenvolver o seu foco, principalmente nos relacionamentos. Entenda, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus deu esse ensinamento. Eu só posso te dar o que eu tenho. De igual maneira, preste atenção, se a sua visão não ampliar, se você não abrir os seus olhos, se você ficar focado, quando eu tiver a taça cheia, ei, você pode fazer com o que está aqui. Você só pode gerenciar aquilo que você está de posse. Você gerencia as suas emoções, você gerencia os seus relacionamentos, você gerencia o seu dinheiro, você vai gerenciar o alimento que está lá na sua despensa. É você que gerencia. Mas você gerencia o que você tem, você não pode gerenciar o que você não tem. Só que uma boa parte das pessoas, elas estão focadas na ausência. Quando eu tiver, quando eu receber, quando eu ganhar, quando eu me tornar isso, eu vou ser melhor. O sujeito vai lá e tem uma pequena colisão. Alguém bate no seu carro, danifica o seu carro, estraga uma parte do seu carro. E aí você perdeu ali 10% do veículo. E você vive uma tragédia, como se você tivesse perdido 90 e tivesse sobrado só 10. Eu vi uma cena outro dia, em frente ao estacionamento da academia. Eu estava saindo da academia, vários erros presentes. O primeiro, vinha uma mulher dirigindo e ela ia entrar na academia. Ela esqueceu de dar seta, primeiro erro. O motoqueiro não viu ela dando seta, tentou passar pela direita. Quando ela fez isso, ela entrou, o motoqueiro, bateu e caiu. Nisso que o motoqueiro bateu e caiu, eu estava saindo da academia para poder ir treinar. Logo, o que era mais importante? Eu ir para a academia treinar, porque eu não tenho nada a ver com aquilo ali, né? Não, era importante tirar uma selfie, falar, acidente agora aqui na avenida não sei aonde, motoqueiro, fratura exposta. O cara filma, olha aqui gente, a menina acabou de chegar lá, o cara está caído, olha ali, nossa Deus, olha a fratura exposta, o fêmur está quebrado, está fraturado. Aí as várias cenas. Eu prontamente fui me aproximar para ver o que eu poderia, no mínimo, apaziguar naquela situação. A mulher que sai do carro, preste atenção, a mulher que sai do carro, ela sai do carro e antes de olhar para o motoqueiro, ela olhou para onde? Para o carro. E talvez essa mulher olhou para o carro, deixa eu só te explicar, não é porque ela não é sensível não,
Porque uma mulher tem mais sensibilidade do que o homem, ela teria acolhido primeiramente o sujeito. Essa mulher provavelmente olhou para o carro porque ela estava pensando em quem? Ah, no marido. Meu Deus, meu marido vai me matar. Mesmo que o carro seja dela. Porque marido pensa num sujeito que bota terror em mulher por causa de carro. É raro você não ver uma mulher que não tem pavor se o carro vai arranhar, se alguém vai bater no para-choque, se alguém vai... É um negócio, eu não sei o que homem tem, que homem... Parece que carro é a coisa mais importante da vida do homem, para alguns homens. E aí a mulher fez o quê? Ela passou, deu uma olhada para o carro e depois foi lá. E aí foi atender a pessoa. O motorista que estava atrás, porque engarrafou, saiu do carro, chegou perto e falou assim para a mulher: será que dá para você puxar o carro um pouquinho, porque está engarrafando tudo aqui? É assim, queridos. O menos importante era o que existia presente naquele momento. Mas o sujeito estava preocupado como é que ia ser o conserto do carro, o outro estava preocupado que ia chegar atrasado. Ao invés dele falar: será que já chamou o SAMU? Como eu posso ajudar? E aí, automaticamente, naquele cenário todo, isso tudo que eles aconteceu assim, em fração de segundo. E eu cheguei para o motoqueiro, ele não machucou, só caiu, foi tranquilo, não sei, atenderam lá a ocorrência, será, Marcelão? De repente, Marcelão foi até lá fazer a ocorrência do SAMU. Mas ele estava bem, o motoqueiro caiu, não machucou, ela falou: não, está tudo bem, isso, aquilo, outro, tal. E o camarada falou: ô irmão, só um minuto, a gente vai mexer nos veículos. Não, mas eu estou com pressa. Rapaz, saísse mais cedo de casa, dá um momento, o cara está aqui, foi um acidente, tem um pouquinho de paciência. Sem sensibilidade nenhuma. Mas ele estava focado no que estava presente? Não, ele estava focado no que nem estava na mão dele, no que ele podia gerenciar. Entenda uma coisa: e se fosse o carro dele? Como é que ele ia passar? Ele ia poder passar? Não ia poder passar. O presente ali necessitava de quê? De atenção no fato. Quantas vezes nós estamos tão cegos que a gente não consegue perceber a realidade que está acontecendo na nossa família? Aí o seu filho vai lá e tira uma nota baixa na prova. Pai, tirei 9, fui mauzão. Aí você fala: poxa filho, por que você não tirou um 10? Você acha que não tem isso? O que você tirou? 9? É um absurdo você tirar 9. Eu não pago 90% da sua escola, eu pago 100%. Pai, tirei 6,5, eu não pago 65% da sua escola, para você me chegar com 6,5. O que você tem ali agora? Um resultado, mas uma pessoa que ela é mais importante. Você tem que ampliar a sua visão para enxergar aquilo ali. Ter sensibilidade, acolher amor. São quantas coisas. O ano ainda não acabou e algumas pessoas já entregaram. E aí, quando nós olhamos para essa realidade, eu quero que você entenda: a escolha sempre vai estar na sua mão. E eu quero ler um texto aqui, que ele tem tudo a ver com a mentalidade escrava. Antes de ler, eu quero te lembrar o contexto dessa história. Os israelitas tiveram que fazer uma escolha em Números 13. Mas essa escolha, ela estava sendo bombardeada por uma realidade de aproximadamente entre 400 e 430 anos de escravidão. Eles já tinham aproximadamente 2 anos e meio que eles eram livres. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, já tinham comido codornizes, maná do céu, água jorrada pela rocha. Pensa nas coisas que para o olho natural vê. É assim, até assombroso. Você fala: meu Deus, comida caindo do céu. Eles já tinham experimentado muitas coisas, mas eles tinham uma visão que era coordenada pela sua mentalidade deficitária, ou mentalidade de escravos. Eles não conseguiam enxergar pela fé, ou contemplar o que Deus tinha para fazer por causa da mentalidade escrava. Escuta, a igreja está assim de gente, que ela é, sabe como? Ela é materialista. As coisas têm que ser tangível. Se ela não puder pegar, se ela não puder tocar, se ela não puder ver o negócio acontecer, não vai acontecer. Elas têm dificuldades. Por quê? Porque não fizeram uma transição.
O reino espiritual, para você viver no reino espiritual, você tem que nascer de novo. E o reino espiritual, ele não nos cobra nada. Mas você, para entrar nele, ele começa com uma entrega. Se você não estiver disposto a entregar, se você não estiver disposto a se doar, se você não estiver disposto, sabe, a abrir mão de algo, você vai... É meio que física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Algo tem que sair para que outra coisa entre. É isso. Algo tem que sair. Mas às vezes nós não queremos abrir mão de quê? Nós não queremos abrir mão daquilo que nós julgamos ser valor. Que nós tivéssemos mais 50 pessoas assim. 1000. Porque o amém quer dizer que assim seja. Enquanto nós estamos ouvindo, estamos nos calando, ele está falando, é assim que tem que ser. Consegue perceber? Nós temos que ter uma fé prática, para não nos tornarmos apenas observadores. Na visão dele é o seguinte, pastor, é verdade, algo tem que sair, eu não sei o que ele sabe que tem que sair, mas ele sabe o que ele quer receber, e na consciência dele ele sabe que alguma coisa tem que ser colocada de fora. E você? Porque esse povo estava com a mentalidade de escassez, ou mentalidade escrava. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam entender, uma palavra profética, Deus vai abençoar a sua vida. Aí olha só, amém. Consegue entender? Era o que estava acontecendo com esse povo. Estavam tão acostumados, se acostumaram, que perderam a visão do porvir. Você e eu, nós não podemos perder a visão do porvir. 2023 não acabou. E o melhor de Deus está por vir neste ano. O melhor de Deus está por vir em 2024, 2025, 2026. E nos anos vindouros está por vir. Mas você precisa crer. Você precisa tomar posse. E o que nós observamos aqui é que tinha um povo com a mentalidade escrava. E aí o que acontece? Perambulando há 2 anos e meio, eles chegam às margens de um rio, a terra prometida está logo ali. E aí Moisés vai chamar 12 príncipes. Deixa eu te explicar, Moisés não pegou no meio do grupo e falou assim, aleatório, quem se aventura aí? Precisa ir ali espiar aquela terra. No meio do povo, quem se aventura? 12 tribos, 12 príncipes. Pessoas de influência, pessoas responsáveis, pensa na geração, pensa em uma linhagem, você está entendendo? Eu sou o pai, e eu vou liberar agora o meu filho, que é o príncipe, que é o meu sucessor, para ir espiar a terra, onde eu estou conduzindo o meu povo. Dá para você ter noção? Nos riscos? Então não foram pessoas aleatórias, 12 príncipes, 12 descendências, 12 legados, é o que está nesse ambiente. E aí o que nós estamos observando que vai acontecer? Dos 12 que vão espiar, 10 voltam e trazem um relato de medo, insegurança, incredulidade, dúvida. Eles disseram aos israelitas da seguinte forma: a terra está cheia de inimigo. Em linhas gerais, nós não vamos conseguir derrotá-los. Eles são muito fortes. Enquanto na realidade, a terra prometida era tão incrível quanto Deus havia prometido. Eles foram lá para espiar as evidências do que Deus havia dito. Vos colocarei em uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, essa terra eu vos darei. E eles foram lá, viram os frutos, e focaram no que não tinha, para poder assumir a terra. Eu escrevi uma frase aqui: não tenha medo de enfrentar os desafios que estão entre você e a promessa de Deus para a sua vida. Não tenha medo de enfrentar os desafios
que estão entre você e a promessa de Deus para a sua vida. Gente, quantos de nós ficamos paralisados no meio do caminho? A promessa foi nos dada, e o medo nos paralisa, a incerteza nos paralisa, a falta de atitude nos mantém no lugar, longe do que Deus tem para nós, está logo ali do outro lado do rio. O que é um rio para um Deus que abriu o mar? O que é um rio para um Deus que abriu o mar? Não é nada. Cuidado com as vozes que te cercam. Elas podem distorcer alguns dos seus sentidos, que deveriam estar aguçados. Ouvir a voz de Deus, ver as maravilhas dele, ouvir a sua voz, falar das promessas, tomar posse, sentir o sabor da vitória. Quantas coisas, às vezes, nós estamos, nos perdendo dentro delas. Mas apenas Josué e Calebe trouxeram os relatos. Os israelitas escolheram acreditar na maioria dos espiões, ao invés de acreditar nos dois que olharam para o futuro. Consegue entender? Por causa dessa resposta, Josué e Calebe foram os únicos da sua geração que puderam entrar na terra prometida. Eu quero fazer abrir um parêntese aqui para compartilhar com você. A realidade que aquele povo enfrentava não é diferente da realidade de hoje. Muitas pessoas estão inseridas no mesmo ambiente, estão no mesmo meio, estão desfrutando das mesmas bênçãos, estão recebendo a mesma provisão, mas quando chega a hora de colocar a fé em prática, ou literalmente colocar a mão na massa, elas murmuram, questionam, retrocedem, geram um impeditivo para que o povo avance, para que as pessoas cresçam, para que a promessa de Deus se cumpra. E escuta, você não acreditar ou fazer força contrária acerca do que Deus disse que iria fazer, não impede o acontecimento dos fatos, mas você se priva dessa graça. Entende isso? Deus não quer tirar você, mas a sua atitude te mantém de fora. E foi o que aconteceu com esse povo. Talvez o medo, a incerteza e as dúvidas daquele povo possa estar assolando pessoas que têm promessa e que estão às margens de um rio, que após a travessia dele, é a posse de uma terra poderosa. E essa pode ou não ser a sua realidade. Você não pode permitir que o medo gere dúvida em seu coração e te impeça de avançar, porque esse ano ainda não acabou. Talvez você tenha pessoas em sua vida, pessoas que você ama profundamente e que estão constantemente fazendo escolhas erradas, se afastando cada vez mais de Deus e te privando de andar com Ele. Talvez você esteja orando por essas pessoas há anos e tem medo de que elas nunca se voltem para Deus. Talvez o seu casamento esteja desmoronando. Você percebe que é tão caótico que você não ousa compartilhar isso com ninguém, porque você tem medo das consequências, você tem medo de divórcio, que só falta ser oficializado, porque a realidade já é outra. Talvez você mesmo nem acredite que essas questões possam ser transicionadas e mudadas para um ambiente de fé. Talvez você não acredita que o que você não realizou neste ano, você também não vai realizar em 2024, em 2025. Talvez você tenha um sentimento de autocomiseração, que você é o pior nesse mundo, que todas as tragédias acontecem com você, que tudo de errado só dá com você, quando você está perto de alcançar, vem alguma coisa e sempre acaba com tudo. E aí você alimenta essa conduta, você age dessa forma, você se volta para um ambiente de dor, de angústia, de aflição e de paralisia, porque você já está acostumado a olhar por desafio e a agir como um derrotado e não como um vencedor.
por causa de uma mentalidade escrava. Mas quando nós olhamos para o futuro, quando nós temos a nossa visão aguçada, restaurada, o que acontece conosco? Os resultados são de obtermos aquilo que parecia ser impossível, mas andamos e fizemos a nossa parte para trazer a existência. E o que nós precisamos entender é que se nós olharmos para o futuro com medo, nós vamos ficar estressados com as informações conflitantes com a nossa expectativa. Tínhamos uma expectativa, mas a realidade foi outra. Quando os 10 espiões temerosos compartilharam o seu relato, a história deles foi confusa. Números 13, 27 e 28, relato dos 10. Deram o seguinte relato a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos delas. Opa! Moisés, fomos à terra que você nos enviou, e de fato ela mana leite e mel. E aqui estão alguns frutos. Está aqui as evidências. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, eles são gigantes. A terra prometida tinha todos os alimentos que os israelitas poderiam desejar. Ela evidenciava uma saída a ermos sem norte, apenas debaixo da palavra de Deus. E ela agora era possível de ser vista por meio de um relato. Entenda, há 2 anos e meio atrás, quando eles saíram do Egito, do ambiente de escravidão, e Deus foi fazendo maravilhas, 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 eles não tinham contemplado. Agora os olhos deles viram a promessa, mas eles focaram no que eles ainda não tinham. E é interessante porque o medo coloca os mas, a dúvida, a incredulidade, a fé, a cegueira espiritual, coloca os mas. Para cada argumento que você tem de uma promessa, se você tiver fé, você vai avançar. Mas se você tiver medo, você vai gerar a dúvida com mas, e se der errado? Mas. O medo foi o relatório mais predominante naquele ambiente, porque 10 pessoas das 12, ao invés de exercer a fé, espalharam o medo. Quando nós operamos pelo medo, nós desenvolvemos uma mentalidade de escassez. Você não consegue observar o recurso que você tem, logo você não vai tomar posse do que você ainda não sabe, do que ainda não está ali perto de você. Porque se você não souber administrar o que você tem, como você vai alcançar aquilo que requer atitude, requer gestão? E aí olha só, uma mentalidade de escassez acontece quando nos concentramos no que não temos. No versículo 29, os 10 espiões temerosos observaram que a terra prometida não era lugar para eles. Ei, preste atenção nisso. Quando eu me deparei com isso aqui, eu falei, meu Deus, que coisa profunda. Números 13, 29. Eles foram espiar a terra prometida. Eles foram verificar as evidências do que Deus disse que teria lá. Eles viram o que teria naquele lugar. Eles evidenciaram os fatos. Mas quando nós desenvolvemos a nossa conduta de medo vai fazer com que tenhamos uma mentalidade de escassez. E olha o que eles falam no versículo 29 do capítulo 13. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão.
Ou seja, eles não encontraram lugar para eles. Eles conseguiram demarcar geograficamente o território, colocar os povos que eles julgavam ser poderosos, numerosos, devidamente no seu lugar, e trazem um relato: olha, a terra é prometida, a terra tem mel, a terra tem leite, só que o povo de lá é forte, o povo de lá é poderoso, um mora em tal lugar, outro mora em tal lugar, outro mora, e eles falaram: sabe o que acontece? Mentalidade de escassez, não tem lugar para nós na terra da promessa. Olha a mentalidade, quantas pessoas acham, não tem lugar para mim nessa igreja, eu não vou crescer aqui, eu não consigo fazer as coisas aqui, não tem lugar para mim nessa família, sabe, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, minha esposa não me ama, meu marido me ama, não tem lugar para mim no meu trabalho. As pessoas, elas têm uma mentalidade de escassez, elas não conseguem operar e agir no ambiente onde elas têm o recurso que precisa. Mentalidade de escassez. Eles distribuíram geograficamente quantas pessoas, talvez você já ouviu o relato de pessoas, um pastor tem um favorito dele, um pastor escolhe as pessoas. Eu não escolho ninguém, gente. Mas quando necessário, eu observo segundo a palavra. Por que Josué foi o sucessor de Moisés? Porque ele estava disponível, era temente a Deus, servia a um propósito, e ele tinha fé, não era incrédulo, não era medroso, não falava mal, não desenhava, não fofocava. Entende? A Bíblia fala assim: procura entre o povo homens fiéis, tementes a Deus, que amam a palavra, que não sejam avarentos, mentirosos, adúlteros, ladrões, roubadores, enganosos, fofoqueiros, idólatras. E aí, filho, quando eu encontro essas pessoas, sabe onde é que elas estão? Servindo. Essas pessoas sempre estão servindo. E aqui nós observamos a mentalidade de escassez das pessoas que operam na dúvida. Talvez você já teve esse sentimento. A gente fala: seja bem-vindo ao seu lugar. A pessoa: aqui não é meu lugar. E você está fazendo o que aqui, criatura? Que você não consegue se enxergar, servindo, trabalhando, crescendo, desenvolvendo. Esse é o seu lugar. Sua família é o seu lugar. A empresa onde você está é o seu lugar. Faça o melhor com o que você tem. Faça o melhor que você pode. E aí, quando você olha para o mundo através dos olhos do medo, é assim que o seu futuro parece. Não tem lugar para você. Você não vai ser feliz. O outro chegou primeiro. O outro é melhor que você. O outro é feliz porque isso. O outro é feliz porque aquilo. Todos os lugares, sempre será um lugar prometido por Deus para alguém. Sempre. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para nós. Nós só precisamos entender isso. Quando nós operamos por esse espírito de medo, de dúvida, de incredulidade, de cegueira espiritual, nós cumprimos as nossas próprias profecias autodestrutivas. Duro, tá? Cumprir as nossas próprias profecias autodestrutivas. Quando os espiões, cheios de medo, retornaram, dizendo que Israel não conseguiria vencer o povo que já estava na terra, eles estavam tão certos. Por quê? Porque eles não acreditavam que Deus poderia fazer ao invés deles. As profecias autodestrutivas é quando você tira Deus do ambiente e você começa a olhar só para as suas limitações, porque você é uma pessoa autossuficiente. Quantas pessoas querem resolver o problema do seu casamento sozinho e tem você e o outro? Quantas pessoas querem resolver o problema do seu casamento a partir do outro e se esquece que ele também é parte? Quantas pessoas querem resolver os problemas da igreja e ao invés de unidade, dividem? Queridos, quando alguém chegar para você para fazer comentários contrários ao que a palavra diz, ao que é a promessa de Deus, se livra dessas pessoas. Se livra dela como?
fazendo com que elas se transformem naquilo que elas ainda não se transformaram. Não estou mandando você mandar ninguém embora, não, falar, ei, eu repreendo esse espírito maligno dentro de você. Você precisa nascer de novo, você precisa ser transformado. Você é murmurão, fofoqueiro, caluniador, difamador. Você fala mal da sua esposa, você fala mal do seu marido, você fala mal do pastor, você fala mal da liderança. Gente, que espírito maligno é esse que opera na sua vida? Nós vamos para lá, existe uma promessa, nós vamos chegar e você precisa vir junto, mas você tem que nascer de novo. Sabe o que acontece com quem não nasce de novo? Só morre, porque essa geração pereceu no deserto. E foi dura a queda dessa geração. Números 13, 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. É verdade, o povo era mais forte do que eles, mas não era mais forte do que o Deus da promessa. Deus disse que daria a terra. Tem coisas que Deus diz para você: eu vou te dar. Você precisa andar debaixo da provisão da palavra dele e confiar. E na hora que ele falar, vai lá e toma posse, aí você age, que ele vai te conceder. Espalhamos a nossa negatividade para todas as outras pessoas e instauramos um caos, desesperança, incerteza, angústia, medo e aflição, porque nos falta uma coisinha desse tamanho: fé. O medo afeta mais você do que você imagina. Principalmente quando você é um pai e você tem filhos olhando para você. Quando você é uma mãe e você tem filhos olhando para você. Quando você é marido e você tem uma esposa olhando para você. Quando você é mulher, uma esposa e você tem um marido olhando para você. Quando você é um gestor de uma empresa e você tem subordinados olhando para você. Quando você é um líder de departamento e você tem uma equipe olhando para você. Quando você é um pastor e você tem uma igreja olhando para você. Se você não operar por meio da palavra que você crê e você pratica, você já é um derrotado. Você não vai inspirar ninguém. As pessoas não vão te seguir. E se te seguirem, elas irão para a ruína, para a destruição. Por quê? Porque a promessa que Deus fez para você não faz parte da sua história. Os seus comportamentos dizem isso. O medo, ele pode fazer com que você venha espalhar a negatividade, isso vai afetar o ambiente, a sua família vai ser destruída, o seu negócio vai falir, a igreja onde você está fazendo parte vai sangrar. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos, os 2 ou os 10. Nós somos a pequena porção que acredita na promessa e avança, ou nós somos o povo que espalha o caos? O que nós vamos perceber aqui é que os israelitas acreditaram no terrível relato dos primeiros espiões. Eles acreditaram. Quando você se concentra no seu medo, você leva os outros a se afastarem da perspectiva da fé. Quando você perde a esperança, quando você deixa de acreditar, as pessoas que te cercam serão influenciadas por você, a menos que sejam pessoas de fé. Pessoas de fé não se rendem ao relato de 10, de 100, de 1000, de milhares, porque elas precisam apenas de uma palavra, a palavra dada por Deus, ainda que tenha sido pelo seu líder, mas elas acreditam e elas permanecem, perseveram, porque a palavra de Deus é a que deve permanecer. A palavra de fé é a que deve permanecer. Essa é que deve permanecer. Glória a Deus. Para encerrarmos, 5º tópico, para que você possa ter a sua visão expandida. Quando você opera pelo medo, quando você é regido por um ambiente, uma esfera com falta de fé, você se considera inadequado. Alguém vai dizer para você assim: você tem promessa de Deus para a sua vida. Ei, você não está enxergando, mas Deus vai te restaurar.
Ei, escuta o que eu estou falando, Deus está mudando a sua história, e Ele vai fazer uma história melhor e maior ainda por meio da sua vida, na vida de outras pessoas. Essa tragédia, essa angústia, essa aflição, ei, isso é uma fagulha, isso é uma faísca da glória de Deus que vai se manifestar nessa dor, nesse sofrimento, porque Deus tem um propósito na sua vida, e Ele é fiel para cumprir. Quando nós operamos pelo medo, nós nos sentimos inadequados, inapropriados, desprovidos. Olha o que eles disseram em Números 13, 32 ao 33. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são maiores do que nós em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos. Nós éramos miseráveis, criaturinhas diante deles. Quando temos medo, tendemos a agir como esses israelitas agiram. Projetamos nossos medos nos outros. Os israelitas não sabiam como eram vistos pelos cananeus, mas eles viam os cananeus como gigantes e se colocavam na condição de ser como gafanhotos. Eles se sentiram inadequados, pequenos, e por isso esperavam que os cananeus também os vissem dessa forma. Você não é o que a circunstância diz que você é. Você não pode ser definido pelo meio onde você está inserido, pela história de dor, de angústia, de perda, de sofrimento. Você é o que Deus diz que você é e o que Ele fez para você ser. Não adianta você pensar que você não tem jeito, que você não pode. Não adianta a multidão mandar você calar. Não adianta as pessoas dizerem que você não vai dar certo. Não adianta você pensar que a jornada na sua vida, o ambiente, os seus, aqueles que te cercam, ainda que eles não estejam vivendo a realidade e o propósito, ainda que você não esteja enxergando, ei, derrame essas escamas dos seus olhos. Veja o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua família como uma bênção de Deus. Eles não são inadequados, eles não são inapropriados, eles são promessa de Deus, eles são provisão de Deus, eles são a resposta de Deus. A sua igreja é a resposta de Deus, a sua família é a resposta de Deus, o seu ambiente de trabalho é o ambiente que Deus te colocou para prosperar. Não olhe para as circunstâncias te diminuindo, você não pode fazer isso. Aquele povo se tornou tão infeliz que eles fizeram, sabe, uma festa de piedade. O texto vai dizer que eles naquela noite, capítulo 14 já, primeiro versículo: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão. Presta atenção. Quando você é operado por um ambiente que não é de fé, quando a sua visão espiritual, quando a cegueira te domina, você se apropria da sua dor, da sua angústia, da sua aflição, e você toma posse daquilo. Você não consegue ver um sentimento de alegria, de gozo, de paz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão, no versículo 2 do capítulo 14. E toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Quando a sua visão é distorcida, você critica por base do cenário, você critica a comunidade, você critica o ambiente onde você está, você começa a se levantar contra o cajado de bênção que vai te conduzir para a vitória. E você, na sua cegueira, você se opõe à liderança, você se opõe à autoridade, ao seu pai, à sua mãe, quem sabe o seu gerente, o seu gestor, o diretor da empresa, as autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida. Você se opõe a elas, e você começa agora a atrair maldição, fechando as portas da brecha, porque o cajado da autoridade que está para te abençoar, você renega ele. Você é contra ele. Quantas pessoas não prosperam na igreja porque não conseguem honrar a voz profética de um pastor, não conseguem olhar a conduta moral de alguém que está conduzindo você para um lugar do qual você não conseguiria sozinho? A visão te faz
ter distorções da realidade espiritual. E aí olha o que o povo faz, se volta agora contra Deus, porque Deus nos trouxe para cá, porque Deus levantou esse ou levantou aquele, só para nos deixar cair na espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Preste atenção, Satanás vai tentar de todas as formas fazer com que você desista às margens do rio, que você desista de entrar na promessa, te colocando medo, te colocando trauma, te colocando angústia, te fazendo pensar no seu passado. Mas ei, não é sobre o seu passado, é sobre o futuro que Deus tem para a sua vida. É isso que importa, é isso que você tem que enxergar, é nisso que você precisa crer, é nisso, é sobre isso. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Decidiram ser escravos, optaram pela maldição. Então Moisés e Arão, prostrando-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Ei, presta atenção. Quando o povo se levanta contra o líder ao invés de se levantar contra o povo, rasga as suas vestes e se humilha. Diante de quem? Diante de quem? De Deus. Ele não se humilha diante do povo, mas ele também não aflige, não afronta o povo, porque ele tem uma visão clara do futuro. Ele tem uma visão clara das promessas de Deus. Ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus vai cumprir o que prometeu. Ele não precisa de lutar na força do seu braço. Ei, eu e você, nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para enxergarmos o reino que está acontecendo e confiarmos em Deus. Ainda que as pessoas se levantem, ainda que seja milhares de milhares, apenas um está com você e ele é suficiente. O Deus Todo-Poderoso, ele se coloca de pé, ele se levanta e ele abre os seus olhos, ele te faz atravessar, ele te abençoa. Quando Moisés e Arão se prostram com as suas vestes rasgadas, Josué e Caleb têm a primeira atitude: seguir a autoridade. Rasgou as suas vestes e se prostrou. Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Só que eles fazem algo diferente. Enquanto Moisés continua prostrado, eles honram a palavra profética. Eles se levantam e dizem a todos os israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Não importa o que os 10 estão dizendo, nós fomos lá e nós vimos o que Deus disse que tinha lá. Aquela terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e Ele nos dará. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que Josué e Caleb colheram, você acha? O povo honrou eles. O povo falou: é isso aí mesmo. Versículo 10. Mas a comunidade toda falou
em apedrejá-los. A comunidade falou: vamos apedrejá-los. Ei, ainda que dezenas, centenas, milhares de milhares se levantam contra você, você só precisa de um. E a glória do Deus Todo-Poderoso se manifestou diante daquele povo. Vamos apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu e a todos os israelitas na tenda do encontro. Deus falou assim: ei, Josué, Caleb, não temas. Moisés, Arão, descansa. Eu prometi, eu vou fazer. Queridos, abram os olhos de vocês. O ano ainda não acabou. A provisão de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua tenda. A promessa dele está aí, é a margem do rio. Vamos avançar, não vamos nos apegar às circunstâncias. O que Deus falou, Ele é fiel para prometer e cumprir. Ele promete e Ele cumpre. Nós só temos que seguir essas ordenanças, entendermos isso. Não é o fim. Abra os seus olhos, que Deus vai te conceder tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé.